Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia nos concedeu vitória. Cristo Jesus, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós depositamos a confiança e, segundo Ele, estamos sempre na perseverança daquilo que havemos de herdar. A Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a alegria no Espírito Santo de ter o seu nome escrito no livro da vida, aonde ali juntamente com um é o que planta, o outro é o que colhe, os nossos conservos, estaremos louvando e adorando com o corpo glorificado, aquele que é digno de toda honra e de toda glória, para hoje e todo sempre. E assim perseveramos dia após dia nas mesmas obras, sendo seus imitadores, do qual para que ninguém se glorie em suas próprias obras. É um dom gratuito que Ele opera em nós, pois depositamos a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Aquele que nos adverte constantemente: vigiai com incredulidade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e aquele que coloca as palavras em nossa boca, do qual a palavra diz: examinai a si mesmo. Jesus sempre, quando estava ali prestes ao nome de Deus ser glorificado através do milagre que operava em sua vida, onde atualmente Ele opera em nossa vida através do Espírito de Cristo, e o nome de Deus é glorificado, Ele sempre, na sua onisciência, retirava do ambiente os incrédulos e ficava somente aqueles que tinham fé, bem como aquele que estava para receber o milagre, seja a cura, a libertação e o arrependimento e o perdão pelos pecados, do qual Ele já dizia: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, que Ele é mais fácil dizer: levanta-te e anda, ou e carrega a sua cama, ou dizer: os seus pecados lhe são perdoados. É certo que Ele também nos ensina que em alguns casos, na verdade, para que o nome de Deus fosse glorificado em suas vidas, quando os discípulos perguntavam quem pecou, porque Ele opera como quer. Lembrai-vos, mesmo Jó, sendo reto, íntegro, sincero, temente, desviava do mal, o Senhor permitiu que o inimigo tentasse, permitiu tirasse tudo que ele tinha, tocasse em sua família, e também tocou na sua saúde, porque, como a palavra diz, alegria aqueles que são colocados à prova, porque depois de serem aprovados, regozijarão no alto dos céus aqueles que permanecem até o fim, sendo capacitados, aprovados, segundo aquele que tudo opera e executa, do qual é uma constância, dia após dia. Temos que exercitar a fé, onde através do exercício constante da fé alcançamos o discernimento, discernimos entre o bem e o mal, e se consolida a construção que é feita segundo a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, alcançando uma estatura mediana daquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, aonde é necessário estar sempre exercitando a fé, adicionando as virtudes à nossa fé: a esperança, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor benigno, que tudo sofre, tudo suporta, segundo
a longanimidade, sempre como ele nos ensina, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e essa é a nossa fé, que através da fé no Autor e Consumador, também somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele diz que obras maiores farão aqueles que creem nele, o confessam, não negam o seu nome e perseveram dia após dia. Mas Jesus sempre dizia e alertava: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Vigiai com a incredulidade, removei a pedra. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim sucederá. Por isso é necessário perseverarmos dia após dia e apartar da multidão incrédula. É necessário estarmos dia após dia sendo antes renovado com a mentalidade em Cristo, o coração sendo purificado e santificado, porque está escrito que os puros de coração verão o reino dos céus. Bem-aventurados puros de coração, aqueles que perseveram santificando e purificando enquanto há tempo. E assim, em mais um dia que se finda, em mais um dia que se inicia, e o Senhor, a causa de não sermos consumidos, sua infinita misericórdia, bondade e benignidade que se renova a cada manhã, da qual estejais revestidos sempre segundo a verdade, porque aquele que está sobre o jugo suave, o fardo leve, da qual nós tomamos, carregamos os fardos pesados uns dos outros, segundo a unidade da fé. Sim, aqueles que estão como a unidade da fé, somos membros dos membros, aonde, segundo a mentalidade em Cristo, segundo o coração sendo santificado e purificado pela palavra, que é a água transformada no vinho novo. Odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Porque o Evangelho é que gera a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho amado em quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que faz a vontade do Filho tem o Pai, e aquele que tem o Pai nos atrai até o Filho, enviando o segundo advogado, revestivos do Espírito Santo e com fogo, batismo, a unção, que despedaça todo o jugo do qual perseveramos dia após dia. Porque a palavra diz que aqueles que fazem discípulos para si mesmos, fugis destes, acautelai-vos destes, porque aqueles que estão segundo a verdade ensinam que devemos, assim como seguimos a Cristo Jesus, que é o elo da perfeição e único mediador entre Deus e homens, orientamos sempre para que estejais seguindo o Espírito de Cristo, estejais ouvindo aqueles que falam em espírito e em verdade, que são aqueles que não fazem discípulos para si. Porque se assim procede, lembrai-vos de João Batista, que enviou um discípulo a perguntar se era ele que havia de vir ou havia de esperar outro, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Por isso, ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Nós somos membros dos membros, aonde Cristo é a cabeça da noiva, aqueles que alcançam a aprovação do namoro e, uma vez como noiva, estão num só batismo do Espírito e com fogo, e segundo a mentalidade em Cristo, aonde não há divergência e nem tampouco disputa. O Evangelho não é disputa, mas unanimidade. E assim perseverar em mais um dia. Depositai a confiança no único mediador entre Deus e homens. Buscai do alto. Se quiseres algo, busque do alto, porque tudo se opera segundo a fé.
Aqueles que seguem de forma natural e ainda fazem discípulos para si, acabam atraindo a ira do Cordeiro sobre as suas moleiras, porque estão na falsidade e enganando e seduzindo a muitos. Aonde a palavra já diz que se cumpriria nos últimos tempos, por conta da apostasia, o esfriamento do amor, iriam querer passar a ponto de estar como um próprio, da qual a palavra diz, sois deuses. Seguem segundo o pai da mentira, que é assassino. A palavra diz que eles são aqueles que atravessam o oceano e fazem duas vezes mais filho do diabo do que vós. Acautelai-vos dos falsos, dos ludibriadores e enganadores. Seguis a Cristo Jesus e dai ouvidos, analisai os espíritos, dai crédito, vigiai a dar crédito a qualquer espírito, mas antes examinai os espíritos e seguis aqueles que orientam sempre a seguir o único bispo e bom pastor de nossas almas, que é Cristo Jesus. Todo aquele que se faz passar por mestre e por aqueles que dizem que são professores e ensinam, fugis destes, porque falamos em espírito e em verdade. Aquele do qual Jesus diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas há sempre aqueles que falam através do seu espírito. Por isso, aqueles que julgam fazer discípulos para si e ensinar que não seja segundo o Espírito, mas ondas teológicas que vai e vem, esses são os falsos e ludibriadores e enganadores. Acautelai-vos, qual Jesus já dizia, do fermento dos fariseus. Seguem segundo o curso natural e segundo a mentira. Por isso, em mais um dia, a ira do Cordeiro paira sobre a cabeça daqueles que são negligentes no ensino, que segue como que seitas, segue como falsos enganadores. Por isso a ira do Cordeiro paira sobre as suas moleiras, e o Senhor os galardoa por fazer da mensagem da cruz em vão. Seguem entendimento de próprios olhos, assim como ainda querem seduzir uma multidão ao engano, ao erro, segundo as suas heresias. E contemplai quão grande ruína e destruição para aqueles que assim perseveram, mas também há um grande galardão para aqueles que não negam o seu nome e perseveram segundo em espírito e em verdade. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.